Convidamos a doutora Marcela Gyotoko, da Embrapa Florestal, para a sua apresentação no painel com o tema bambu. Olá, meu nome é Marcela Gyotoko, eu trabalho na Embrapa Florestas e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o biochar de bambu, no painel sobre bambu. Então eu vou falar um pouco sobre o biochar de bambu. Inicialmente, vou fazer uma breve contextualização sobre o biochar. Nem todos conhecem sua origem, né? O biochar é um produto da pirólise de resíduos lignocelulósicos sob a ausência ou quantidades controladas de oxigênio em temperaturas que variam de 300 a 500 graus Celsius. É um material extremamente rico em carbono, né, com estruturas orgânicas de alta estabilidade e elevada recalcitrância química. Esse material apresenta grande diversidade de desempenho agronômico ou florestal, de acordo com a matéria-prima, e com as condições de pirólise utilizadas na sua produção. Ele especificamente visa a melhoria da qualidade do solo, qualidade física, química e biológica, e o aumento de sequestro de carbono estável no solo. Então, ressaltando que o biochar é um carvão de uso agrícola, ele, diferentemente do carvão utilizado para energia, geração de energia. Então, o biochar ele tem origem nos solos antropogênicos da Amazônia, de alta fertilidade, né, formado pela atividade doméstica e agrícola de povos indígenas desde a era pré-colombiana, que são as terras pretas dos índios. A sua formação foi involuntária, não intencional, né? Eles não tinham a intenção de produzir esse solo muito rico. E as áreas onde esses solos foram encontrados geralmente eram próximas aos rios, com horizontes profundos, ricos em carbono, cerca de uma ordem de magnitude maior que os solos adjacentes circundantes. As terras pretas dos índios, elas são ricas em minerais como cálcio, magnésio, potássio, zinco e cobre, além de apresentar maior índice de pH e de matéria orgânica. Então, todas essas propriedades motivaram os pesquisadores a investigar um material que mimetizasse essas propriedades, essas características. Então, assim, surgiu o conceito de biochar. Mimetizasse porque a produção desse material levaria centenas de anos, né? Então, a gente precisaria de um processo um pouco mais rápido. Então, para a produção do biochar, é preciso umas considerações preliminares. Por exemplo, definir os sistemas, né? Iniciando a priorização das funcionalidades, ou o que a gente chama de biochar design. Definir para que você quer utilizar aquele material, né? Qual a finalidade. Seguir a escolha da matéria-prima, que envolve custo, né? Logística, transporte, disponibilidade. A sazonalidade tem que ser avaliada do material, se ele está todo o tempo disponível, ou depende, é sazonal, é só produzido no inverno, no verão. A qualidade desse material, da tua biomassa, quais os teores de celulose, lignina, isso é muito importante. Se precisa de um pré-tratamento, né, por exemplo, a secagem, isso é uma etapa importante, que pode dificultar o processo depois. E a seleção do tratamento térmico, né, geralmente aliar o tratamento térmico ao tratamento de resíduos ou geração de energia juntamente com o teu material. E depois disso, com o biochar produzido, fazer a sua caracterização, qualificar esse material, né, caracterizações físico-químicas, ecotoxicológicas e, por fim, a validação agronômica, que é o experimento em campo, né, a avaliação em campo. Então, mais especificamente sobre a matéria-prima, vamos falar do bambu, que é o tema do painel. Eu vou fazer uma breve introdução do bambu, porque a maioria das pessoas já devem saber das suas propriedades, né? E essas propriedades que justificaram a nossa pesquisa
dessa matéria-prima para a produção de biochar. Então, existem no mundo cerca de 1.300 espécies de bambu, sendo o Brasil um dos países com as maiores ocorrências nas Américas, com cerca de 200 espécies entre nativas e exóticas. O bambu possui habilidade para se adaptar em diferentes climas e condições de solo, né? Ele é extremamente versátil, apresenta altas taxas de crescimento, é um excelente substituto da madeira e apresenta benefícios ambientais na ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, as espécies de bambu escolhidas para essa pesquisa é a Chusquia, conhecida como caratuva ou cará, o guádua, que é a taquara ou taboca, a Merostaques, que é a taquara lixa, e o Filostaques, que é a áurea, que é mais conhecido como bambu dourado. Então, são 4 espécies, 3 nativas e uma exótica. A metodologia de produção do biochar, ele inicia na coleta, geralmente realizada em dias mais secos, né, ensolarados. A secagem desse material, que é realizada em mufla, a 60 graus Celsius, mufla de circulação forçada a 60 graus, por pelo menos 24 horas ou até que o material esteja seco. Segue-se o preparo, né, o corte, a moagem para que caiba dentro do reator, e a pirólise. Essa pirólise ela é realizada em uma mufla adaptada, com programação de temperatura de 10 graus por minuto, até a temperatura final entre 350 a 550 graus, e essa temperatura é mantida por 2 horas. Daí o sistema é resfriado, o material é retirado e segue para a caracterização. Os métodos de caracterização existem, nós seguimos um protocolo na Embrapa Florestas de caracterização que inclui análise imediata, análise elementar, análise termogravimétrica, a medida de pH. Esse protocolo está baseado nos métodos padrões recomendados para caracterização, recomendados pela IBC, que é o European Biochar Certificate, e pela IBR, que é International Biochar Initiative. Então, esses órgãos eles têm um protocolo bem rígido de análises, né? E para que você obtenha o certificado, você precisa se adequar a esses métodos. Então, esse é o nosso sistema de pirólise, é uma mufla que foi adaptada com um reator metálico de aço, ele está bem escuro por dentro depois de muitas pirólises. Esse reator, ele é preenchido até 2/3 da sua capacidade, daí toda a sua volta é parafusada, tem uma flange ali para evitar vazamento de gás, né? Nós adaptamos uma saída superior dos gases, que são condensados aqui, e o bioóleo produzido é recolhido. 1, 2, 3, gravando. Então, aqui são os resultados obtidos nas caracterizações físico-químicas. Então, nessas amostras, nós fizemos 2 experimentos diferentes. O Filostaques e o guádua, eles foram pirolizados em 3 temperaturas, para avaliar a influência da temperatura de pirólise nas características do biochar. E a Merostaques e a Chusquia foram pirolizados a 500 graus, na temperatura igual, mas nós avaliamos amostras jovens e adultas, a influência da idade da planta. Eu não vou discutir todos os dados, que ficaria muito, muito longo, né? Quem tiver interesse pode me procurar, né, para a gente discutir. Eu vou chamar a atenção nos teores de carbono, aqui com destaque para a Merostaques jovem, que alcançou 76% de teor de carbono, a mais alta de todas as amostras, o valor mais alto de todas as amostras, e o teor de cinzas,
dessas amostras, ó, o guádua pirolizado a 450 graus e a Merostaques e a Tchuskia adulta e a Tchuskia jovem adulta com teores de cinzas acima de 10%, que é um teor alto para esse tipo de amostra. É um teor alto para amostras de carvão, na verdade, né, de biochar. Aqui são mostradas as curvas termogravimétricas do Filostaques áurea e do guádua. Essa curva preta corresponde à análise da biomassa e as outras 3 temperaturas de pirólise. É possível observar aqui que a primeira perda de massa é correspondente à celulose e hemicelulose, a segunda de lignina na biomassa, e que esses picos, observando a análise térmica diferencial, esses picos vão desaparecendo para a formação de um único pico, que é de um material mais resistente termicamente. Veja que o início da degradação térmica da biomassa é uma temperatura bem mais baixa, né, 250, 260, e nas amostras pirolizadas ele inicia acima de 300. Então, mostra a resistência térmica dessa estrutura química desse material pirolizado, que é muito maior. Essas são as curvas da Tchuskia e da Merostaques, avaliando amostras jovens e adultas, né, tanto a biomassa como o biochar. E o que a gente pode perceber é que as amostras jovens e adultas, elas se diferem muito na análise termogravimétrica, e possivelmente está relacionado com a idade da planta, obviamente. As amostras adultas são mais densas, então ela mostra uma perda de massa mais definida, enquanto as amostras mais jovens são mais porosas, né, e com menos retenção de material lignocelulósico. E eu chamo a atenção do resíduo de degradação, que é muito elevado aqui nas amostras de Merostaques. Mesmo após 900 graus, ainda tem um resíduo muito grande, que está relacionado com o teor de cinzas que a gente viu na análise anterior, na análise imediata. Então, a amostra adulta tem um resíduo muito maior, porque ela concentra mais minerais ao longo do tempo, né? Então, isso concorda com os resultados anteriores, das análises anteriores. Aqui, uma análise visual dos biochars produzidos em temperaturas diferentes. Esses são amostras de Filostaques. É possível perceber que em 350 graus a gente tem uma pirólise incompleta, né? Tem um material mais claro, semi-pirolizado, e em 450 e 550 a gente não consegue ver diferenças. Já para o guádua, não conseguimos ver diferenças visuais entre os materiais, mas o que é possível perceber é que as amostras de Filostaques, elas são mais densas, é um material mais duro, ele não produz muitos finos na pirólise, e o guádua não, ele é muito frágil, né, delicado no manuseio, só de tirar do reator, ele já se parte, é um material muito leve, né, esses são os materiais obtidos. Aqui são os biochards de Tchuskia e Merostaques. Ambos são, não conseguimos ver diferenciação visual em amostras jovens e adultas. O material da Tchuskia, por ela ser uma amostra, um indivíduo de bambu sólido, não oco, como a taquara lixa,
O material ele consegue manter a sua morfologia ainda intacta após a pirólise. Já a Merostax não, por ser oca, é um material muito mais frágil, né? E ela se parte em vários pedaços aqui. E ambos os materiais muito frágeis, né? Não são resistentes como o Filostax. Então, uma conclusão bem geral, né? Os biochars das espécies avaliadas apresentam propriedades potencialmente adequadas para o uso agrícola. A temperatura, assim como a idade da planta, ela tem impacto nas propriedades dos biochars produzidos e influenciando na sua funcionalidade, ou seja, na sua aplicação diretamente. E os estudos de caracterização dessas e outras espécies de bambu estão em andamento e poderão contribuir para o aperfeiçoamento do uso do biochar de bambu no solo, bem como para o desenvolvimento de novas aplicações. O biochar de bambu, ele já é uma realidade, né? Esse é um biochar de bambu comercializado nos Estados Unidos, por essa empresa Blue Sky Biochar. Custa meio pé cúbico $29, isso dá aproximadamente 28 litros, se eu não me engano. E eu chamo a atenção que o produtor ele possui o certificado do IBI, né, o que dá mais credibilidade para o produto que ele comercializa. Então, o biochar de bambu já é um produto comercial. Eu agradeço a atenção. Existe um grupo brasileiro de pesquisa do biochar, deixo o link na tela, o meu contato. Muito obrigada. Agradecemos à doutora Marcela Kiyotoko, da Embrapa Florestal, por sua apresentação.